Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um acerto de contas no Diário de Pernambuco TV. E hoje eu entrevisto o Álvaro Leal, que tem uma startup aqui no Porto Digital que vai explicar para a gente. Oi Álvaro, tudo bom? Você tem a PagBem Brasil, que é uma startup que está dentro do Cesar Labs, participou do programa Mind the Biz lá do Porto Digital e que hoje ali está começando a ganhar mercado, já tem o seu produto, já está começando a ter faturamento. Mas explica para a gente um pouco o que é a PagBem Brasil. Então, a PagBem Brasil hoje, o grande propósito, como diz o nome, né, é fazer com que o nosso país diminua a taxa de inadimplência. E nosso público hoje são empresas, né, que precisam resolver esse problema. Atualmente no país a gente tem um grande problema na inadimplência, são mais de 120 bilhões de reais em dívidas, são quase 5,3 milhões de CNPJs negativados. Quando a gente fala de pessoas físicas, são mais de 60 milhões de pessoas negativadas, então é um grande problema e com a crise só fez se agravar. Então o PagBem Brasil ele vem para tentar ajudar inicialmente as empresas a se prevenirem e também recuperarem aquele valor que está lá. Às vezes a empresa consegue, quando vai juntando o seu movimento, ela às vezes anualmente, dependendo do faturamento, fica aí com perda de 2 milhões, 5 milhões e a gente vem justamente para tentar reduzir essas perdas. E vocês trabalham tanto com empresas grandes, que você já tinha me falado, como também pode trabalhar com pessoa física também, tipo um dentista, um médico ou algo do tipo? Não. Nosso foco está em PJ, né, pessoa jurídica, empresas, mas a gente vem para ajudar e empoderar tanto pequenas como grandes. A gente tem clientes de grande porte que já tinham usado toda a sua estrutura de cobrança, mais de 20 pessoas lá cobrando, então mandou para a gente a sua carteira de cobrança, vamos dizer assim, e em torno de horas a gente conseguiu levantar aí em torno de 20% a 28%. Foi tão forte o resultado que a gente teve que eles pediram para a gente pausar. E nessa pausa gerou aí um tempo de esfriamento de carteira, vamos dizer assim, e ele converteu um pouco menos. Mas a gente sempre sugere que a partir do momento que o devedor ele dá a intenção em negociar ou pagar, que a resposta seja dada rápida. Então você tem dois business, o PagBem Brasil, que tem por objetivo fazer uma espécie de cadastro, algo do tipo, né? E uma empresa de cobrança também. Isso. Na realidade, o PagBem Brasil se divide em dois produtos. É o PagBem Recupera, que é justamente o que vem lá do início, desde o momento do envio da documentação, com lembrete de vencimento, então segue toda uma carteira. Aí depois do vencimento vai para lembrete de cobrança, né? Muita gente não gosta de cobrar no início, então a gente não manda cobrança, a gente manda lembrete. Depois cobranças amigáveis e aí uma cobrança um pouco mais rígida, que é justamente a que faz com que a gente avisa que quanto mais o devedor demorar a pagar, ele vai cair na reputação dentro da plataforma e essa informação, a ponta do iceberg dela, a gente deixa isso para começar as empresas a consultarem. Em que seu produto, o que a PagBem Brasil, principalmente no produto de cadastro, se diferencia do SPC e do Serasa, por exemplo? Principalmente porque nós somos gratuitos nessa parte. Então, nós ficamos entre as 30 startups de impacto social por isso. Porque a ideia é que a gente possa democratizar, popularizar essa informação de análise de crédito. Empresas de micro e pequeno porte, às vezes, para aprender que elas precisam consultar uma empresa antes de fazer qualquer negócio ou dar prazo, elas realmente já passaram por um histórico de levar muito, assim, a gente chama calote. Então, a gente está querendo fazer com que ela, desde o início, ela consiga fazer essa consulta. E hoje a consulta é bastante cara. Se você for fazer uma consulta, em torno de R$25, né? E imagina, todo negócio que você for fazer, você pagar R$25. Então, a informação ela se torna muito cara e a gente quer democratizar e popularizar. Esse é o grande diferencial. E o outro é que a gente juntou e unificou tudo num único workflow inteligente desde o princípio, para que toda a informação ela fique organizada, rastreável. Então a gente juntou cobrança e análise de crédito em uma única plataforma. E qual a diferença no caso, ou ainda, como vocês se inseririam dentro do cadastro positivo, já que é uma metodologia nova? Como cada vez mais a gente está aumentando o nosso banco de dados, as transações, nossa informação ela vai ser muito, como é que eu posso dizer, fidedigna com a realidade do comportamento do devedor. Então a gente está traçando o Behavior Score dos devedores baseado nas intenções que ele vem dado e no tempo que ele demora para isso. Então é um novo modelo de análise de crédito
porque a gente não traz um dado binário, a gente não traz uma informação, tipo assim, ele está devendo, o valor é 1.500 e a dívida é naquele dia. A gente traz o comportamento dele ao ser cobrado. Então você traz uma espécie de ranking, algo do tipo? Exatamente, reputação. O que é que a gente faz? A gente consegue enxergar se o devedor ele abriu, ele respondeu, o e-mail, por exemplo, a gente tem vários canais, e-mail, SMS, voice, a gente está entrando com WhatsApp, chatbot. Então, quanto mais o devedor agir com desprezo, né, com descaso naquela cobrança que ele está recebendo, a gente começa e essa relação entre o não clique na informação de pagar, negociar ou contestar aquela cobrança e o tempo que ele passa, o nosso algoritmo vai estar lendo e vai estar informando a ele que ele está com a reputação caindo na nossa plataforma. Consequentemente, a gente consegue identificar se ele é um bom ou mau pagador. Tá, mas aí vamos para duas perguntas ali. A primeira é, do ponto de vista legal, porque eu sei que o cadastro positivo foi uma luta grande para poder aprovar tal, e tem uma dificuldade muito grande, a população não aderiu, né? Isso é um fato. Então, as duas perguntas seriam uma, em relação à questão legal, se está tudo ok em relação a isso, e a segunda, você precisa de uma base grande de clientes. Eu imagino isso porque o seu cliente, a empresa, ele precisa ter uma base grande de clientes justamente para poder saber se o cara é devedor ou se não é, né? Então, como é que você está trabalhando esses dois aspectos? Enquanto a questão da base de dados, a gente está traçando a gente tá, como eu disse, a gente está vindo, as empresas quando mandam para a gente, está crescendo bastante o banco de dados. Realmente é um grande desafio, porque esse banco de dados a gente vai trazer não de terceiros, vai ser um banco de dados formado por nós mesmos. Então, por isso que a gente decidiu realmente fazer a junção de cobrança com análise de crédito numa única plataforma. Mas está crescendo bastante porque a nossa plataforma de cobrança é muito atrativa. Em relação à questão legal, a plataforma está toda parametrizada de acordo com a regulamentação, ou seja, se você não pode publicar, por exemplo, uma cobrança, uma dívida com mais de 5 anos. Automaticamente, se ela tiver publicada e completar 5 anos, ela também sai lá da plataforma, né, pois é lei isso aí. Tá? Eu não posso, por exemplo, se uma dívida aconteceu e o cliente pagou, essa dívida a gente não pode mostrar o histórico para trás. Tá? E assim, como toda a plataforma de análise de crédito, que é paga hoje em dia, né, você assina a regulamentação que você não pode permanecer com essa dívida publicada se o cliente pagou. Dentro da base. Dentro da base, exatamente. E a expectativa é conseguir um cadastro tão grande quanto o Serasa, obviamente, né? Porque exatamente. Então, assim, a expectativa é fazer com que a PagBem Brasil ela se torne uma referência, né, de pesquisa e análise de crédito, através do Behavioral Score, como eu falei. E um dos grandes benchmarks nosso é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, há 3 anos ele surgiu, hoje ele conseguiu alterar tanto o comportamento do consumidor e ele hoje tem mais poder, ele empodera tanto o consumidor, até mais às vezes, do que órgãos específicos. Por exemplo, na telefonia você tem lá a Anatel que está lá para proteger e você às vezes não consegue resolver. Botando no Reclame Aqui você consegue resolver mais rápido. Então ele se tornou uma referência. As empresas hoje elas se moldaram para receber a reclamação do Reclame Aqui. E isso é gratuito também, então gera um impacto social, gera um empoderamento do consumidor e da mesma forma a gente quer fazer com os credores. Vale salientar também que a gente não só olha os credores, a gente também olha os devedores. Tá? A nossa plataforma, a gente tem convergências com plataformas de, por exemplo, se o devedor não tem dinheiro para pagar ao receber uma cobrança, a gente está fazendo convergência com startup de antecipação de recebíveis. Muitas vezes o devedor não tem acesso ao crédito de banco, e a startup que a gente está conectando vai conseguir fazer com que ela, por exemplo, ela tem 100 mil reais para receber lá há 30 dias, ele vai conseguir antecipar esse valor e a gente faz um split de pagamento para que ele pague aquela dívida que ele está sendo cobrado. Tem algum plano para ir para baixar o ticket, digamos assim, ir para a pessoa física também, como eu falei, para os médicos, dentistas, que também tem às vezes uma carteira de cobrança razoável? Hoje existe um mercado que está crescendo bastante, que é o peer-to-peer lending, onde pessoas emprestam, e essa questão também de pessoas físicas autônomas, né, que às vezes têm negócios e realmente dão prazos, aceitam cheques, e eles realmente se sentem de mãos atadas nesse ponto. Então o PagBem Brasil ele vem para empoderá-los também, mas agora ainda não, a gente tem um planejamento no futuro. Hoje, os nossos usuários são empresas que cobram empresas e empresas que cobram pessoas físicas, por exemplo, indústrias, grandes indústrias ou escolas, cursos de inglês, esses são nossos clientes atuais. E como tem sido a experiência aí do ecossistema de viver aqui, primeiro lá no MyDBiz, agora lá no Cesar Labs, tem sido interessante? Nossa história está completando 2 anos e 6 meses, a gente começou lá em agosto de 2016, nós fomos da primeira turma do MyDBiz, eu cheguei lá
com a ideia, né, realmente só tinha ideia, e a gente conseguiu sair de lá depois de 3 meses com um MVP praticamente pronto. Lançamos na incubação e passamos 12 meses dentro da Jump Brasil, aqui do Porto Digital. Saímos da Jump Brasil, passamos um ano, em torno de um ano, que foi 2018. E agora, no início de 2019, a gente entrou no CESA e todos os passos contribuíram bastante para a gente pisar no chão, para a gente saber o que a gente tinha que fazer, para a gente não bater com a cara no muro, com mentorias, tendo acesso a um network totalmente diferenciado do que se a gente estivesse fazendo isso com as próprias mãos. Obrigado aí pela sua participação. Boa sorte para PagBem Brasil. Viu, obrigado. Valeu, Pierre. Bom, semana que vem a gente está de volta com mais um Acerto de Contas aqui no Diário de Pernambuco TV.